Lembrem todas as noites quando eu... Muito bem, agora sim. Fiquem tranquilos, não vou repetir esse discurso inicial, só porque agora começou a gravar, mas de qualquer forma, está aí iniciando a gravação desse nosso primeiro encontro online, encontro síncrono da disciplina de gestão de pessoas. E falava, nesse início, que acabei não gravando, mas falava do quanto será rico, né, podermos trabalhar nessa disciplina a partir da pluralidade que caracteriza essa turma, porque temos alunos acadêmicos de diferentes campi da UBRA, inclusive de outros estados, né, de cidades do interior do Rio Grande do Sul e de outros estados, temos do centro-oeste, do norte. Então, vai ser muito plural neste sentido e também porque é uma disciplina que reúne alunos de diferentes cursos, tornando ainda mais rico essa nossa troca. Então, a cadeira de gestão de pessoas é isso, da categoria 17. Esse é o termo, né, que passa, então, a fazer parte da composição das matrizes curriculares dos nossos cursos na UBRA, categoria 17. Independente de voltarmos à presencialidade, esta cadeira seguirá nesse formato. Tranquilo por enquanto? O formato. Bom, é possível que vocês já tenham feito cadeiras EAD. Os alunos aqui são dos cursos presenciais, mas é possível que já tenham feito cadeiras do ensino à distância, viram que o aula, né, é um espaço que pode ser muito bem aproveitado, né, para o desenvolvimento das nossas atividades, e essa cadeira aqui ela vai utilizar esse espaço também do EAD, o ambiente aula, que é prioritariamente utilizado para as disciplinas do ensino à distância, mas que ultimamente, aí nesses últimos semestres, em função da pandemia, tem sido muito utilizado também pelas cadeiras presenciais, né, temos que usar, fazer o uso daquele recurso, vai ser sempre muito utilizado aqui. Então, já está, né, com alguns conteúdos lançados, alguns temas lançados. Nós vamos sempre dar a orientação de quais os temas que nós vamos trabalhar na próxima aula, nas próximas semanas e tal. O sistema de avaliação ainda não está bem organizado ali, porque o sistema de avaliação que eu estou tendo no ambiente aula é o sistema de avaliação antigo, e essa é uma disciplina com um sistema de avaliação novo. Vocês sabem, aqueles que têm mais tempo aí na UBRA sabem que nós tínhamos um modelo de avaliação, G1, G2, substituição de grau e tal, e isso foi sendo substituído por um novo formato, avaliação parcial 1, avaliação parcial 2 e avaliação semestral, né? Então, antes nós tínhamos uma média que é para aprovar que era a média 6, agora nós temos uma média que é para aprovar que é a média 7, mas a configuração, né, e aí é um problema da TI, a configuração do aula para esta nossa disciplina está ainda com G1 e G2. E não vai ser G1 e G2, não é mais o formato antigo, é avaliação parcial 1, que nós vamos ter ali no 8º encontro, aproximadamente, depois a avaliação parcial 2, que nós vamos ter lá no 16º, 15º, 16º encontro, e a avaliação semestral, que é o último, é uma prova lá no fim. No último encontro, 24º encontro, a avaliação semestral. 1,5 ponto na avaliação parcial 1, vamos ter uma atividade. 2,5 pontos na avaliação parcial 2, somando 4, e 6 pontos na avaliação semestral, e a soma disso tem que ser média 7, ok? Não alcançou média 7, tem a avaliação final que vai substituir a nota, né, que foi inferior a 7. Aqueles que cursaram G1, G2, na época da G1 e da G2, da avaliação antiga, aqueles que cursaram sabem que nós tínhamos a G3 e a G3 a gente chamava de substituição de grau. Lembram? Substituição de grau. O que acontecia? O aluno que não tinha nota 6, que não alcançava a nota 6, ele poderia fazer a substituição de um dos graus, ou o G1 ou o G2, para tentar alcançar o 6. Era substituição. Agora, a avaliação final, vocês já sabem disso, mas cabe colocar aqui, porque eventualmente temos algum aluno que está iniciando e tal. A avaliação final, tu tirou, vamos supor, 7,5 a média final, ou 8 a média final.
passou, está livre. Mas se tu quiseres fazer a avaliação final na semana seguinte à avaliação semestral, tu podes fazer a avaliação final, né, e ela não substitui se tu não alcançar a nota que tu já tinha. Mas ela substitui se tu for melhor. Então tu pode fazer a avaliação final para melhorar a tua média. Né? Pô, tirei 8, mas eu acho que eu posso mais, vou fazer a avaliação. Tira 9, fica com 9. Tirou 6, não tem problema, fica com 8 que tinha antes. Tá? Então isso também é uma modificação, acho que todos sabem como é que funciona, mas de qualquer forma não custa a gente registrar aqui. Muito bem, acho que vamos ver assim, ó, vamos pensar aqui em termos de formato, todo mundo sabe, eu vou falar. Imagino que vocês já estejam também cientes e compreendendo o que são estas siglas que ultimamente, agora não, né, não apenas nesse semestre, mas nos últimos semestres, têm sido incorporadas às diferentes disciplinas, ATC e TDE. ATC significa aporte teórico de competências ou de conteúdos. ATC. E TDE significa trabalho discente efetivo. Nos semestres anteriores, nas disciplinas que vocês tiveram dentro dessa nova estrutura, vocês já devem ter tido aulas com esses dois momentos. Esses são dois momentos da noite, de todas as disciplinas. O primeiro momento, nós temos um aporte teórico. Então, eu vou trazer conteúdos. Eu vou discutir conteúdos, nós vamos discutir, nós vamos conversar, mas é em cima de conteúdos. E depois vem o momento de tentar de tentar solidificar isso, de tentar fazer com que realmente haja uma compreensão maior, que é o trabalho discente efetivo. É algum tipo de dinâmica, algum tipo de reflexão, de estudo de caso, de exercício, que vem após esse aporte teórico, após estudarmos a teoria, vem essa dinâmica, onde vocês vão atuar para fixar. E assim tem sido. Então, nós temos, nos nossos encontros, do tempo que nós temos, 2/3 do tempo, isso de maneira geral, não é na minha disciplina, na nossa disciplina aqui, de maneira geral. 2/3 nós temos de aporte teórico de conteúdos, e 1/3 o TDE para fixação desses conteúdos. Tá? E assim vai funcionar. Então, né, já vou antecipando aqui que os nossos encontros semanais, religiosamente, nas sextas-feiras, às 19 horas, estarei aqui. E espero todos vocês. Hoje estamos com uma frequência baixa, vou ter que mandar aviso, vou ter que mandar e-mail. Me preocupa se de repente... Eu vou pedir uma coisa aqui, eu estou vendo o chat andando aqui, né? E assim, ó, quando eu participo, eu não... grupo de WhatsApp e tal. Eu vou pedir mais uma gentileza. Estou pedindo, assim, para aqueles que chegaram depois, eu reitero meu pedido de que todos aqueles que tiverem condições, é uma leitura melhor, né, que eu faço, assim, da turma, do envolvimento, da compreensão, que abram a câmera. Sei que a câmera nem sempre, né, tem condições de abrir, ou a própria pessoa e tal, mas todos aqueles que tiverem condições, por favor, peço a gentileza que deixem aberta a câmera. E vou pedir mais uma gentileza, vamos ver quem é que se dispõe a me ajudar no chat. Quando tiver pergunta, alguém, porque senão eu tenho que ficar lendo aqui as manifestações do chat, isso me tira a sequência de um discurso. Se um aluno puder, né, escutando, mas de olho ali, tiver alguma pergunta, daí me chamar, porque daí eu não preciso estar sempre, né, olhando o chat. Vi que teve bastante interação, mas é mais com relação a link para a turma, de grupo de WhatsApp, etc. Mas, enfim, né, peço assim, porque eu já disse, e vou repetindo aqui, porque tem muita gente entrando depois. Pode abrir o microfone e chamar, me interromper. Se preferir pelo chat, ok, mas aí eu gostaria que alguém aí, né, se voluntariasse, ou eu vou pegar um. Posso pegar um? Eu posso pegar avisar um? só.
quando aparecer. Oba, obrigado, André. Isso, obrigado. Quando for pergunta, né? Quando for algo que tem que me interromper, alguma dúvida, aí tu me chama. Obrigado, André. Então, vamos lá. Pedir da câmera de novo, né? Que sempre que puderem, abram ela para eu ir acompanhando aí as reações. Quando alguém virar a cabeça, começar a dormir, eu vou ver, vou me dar conta que, opa, coisa tem que dar uma dinâmica diferente, porque, né, as pessoas estão desconectando. Então, o que nós temos que falar? Temos que hoje já começar a encaminhar como é que vai ser essa dinâmica. Primeiro, é isso. Sexta-feira é aqui. Não é uma cadeira EAD. É uma cadeira, né, à distância, mas no formato online, no formato síncrono, e sim, teremos todas as sextas o nosso trabalho aqui, a aula vai ser aqui. Tá? É uma dinâmica diferente do EAD, que vocês sabem, né? Quando dá, tu dá uma olhadinha lá, faz os exercícios que tem que fazer, faz as tuas postagens, resolveu, semana que vem eu dou uma espiada lá. Não, nós vamos ter o nosso trabalho aqui e vão ter algumas atividades explorando o ambiente aula, mas as nossas aulas são aqui. Então, muito próximo das características da presencialidade, ok? Então, primeiro ponto, assim, gostaria de pedir, assim, todo o empenho de vocês para que realmente estejam presentes, né? Vou fazer de tudo para que esses encontros sejam agradáveis, sejam legais, sejam bacanas, sejam, né? E vou procurar sempre trazer muita coisa interessante para vocês. E permitir essas trocas que vão enriquecer ainda mais do que eu falava agora há pouco. Né? Essas trocas a partir dessa riqueza que nós temos nessa sala de aula. Dúvidas com relação a isto, a essa disciplina, a esse formato? É o momento, porque senão eu vou inserir um próximo ponto. O que alguém gostaria de tirar, esclarecer alguma questão? Como é que vai funcionar? Como é que vai... Dentro dessa... Oi, André. Eu tinha uma dúvida a respeito das semipresenciais, não sei se o senhor ia falar depois, mas como que é daí o senhor vai liberar um material base que vai ser... Semipresenciais, isso, semipresenciais da mesma forma que as disciplinas presenciais, né? Que, bom, cada professor tem, né, tem a sua forma lá de estabelecer algum tipo de atividade, né? Eu tenho disciplinas que eu tenho pesquisa de campo, né? E aí as atividades semipresenciais têm esse envolvimento, o pessoal faz pesquisa pela internet mesmo e tal, enfim. E vamos ter algumas atividades que, ao longo do semestre, eu vou passando. Olha, isso aqui representa uma atividade semipresencial. Né? Isso é algum trabalho de pesquisa, algum estudo de caso, alguma atividade, mas que eu vou direcionar no momento certo. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, prof. Em relação à cadeira síncrona, eu nunca fiz, eu já fiz as EADs. Ela possui TDE aula-aula, sim? Sim, possivelmente. Essa é a primeira vez que eu e todos os professores que foram chamados para a disciplina categoria 17, né, estamos trabalhando. Essa é a primeira semana de aula desta disciplina, nesse formato. Né? Ela não existia. Como eu falei há pouco, as disciplinas presenciais se assemelham, né, a esse formato aqui, só que a disciplina presencial, quando voltar à presencialidade, vai todo mundo para o campus. E essa veio para ficar aqui, e o número de alunos é muito maior. As disciplinas presenciais são limitadas ali, até 40, 50 alunos, dependendo da disciplina, até menos, né? Mas essa aqui não, essa nós vamos ter 100 alunos. Então a dinâmica, Stephanie, é um pouco diferente, porque uma coisa é o TDE com 30 alunos, que é esse trabalho docente efetivo, uma atividade prática, né, que tu faz depois do aporte teórico com 20, 30, 40 alunos. Outra coisa é um TDE com 100 alunos. Então tem que ser uma dinâmica diferente. Nós temos aqui, não sei se vocês já têm essa informação, se já sabem, tem ela não está aqui, eu acho. Não sei se ela está assistindo. Tem uma tutora no nosso ambiente aula, que é a Crisleia.
Então, a Crisleia é tutora no EAD e também vai ter uma participação para esclarecimento de algumas dúvidas e apoio em correções de atividade e tal, nessa nossa turma aqui. Tá? Mas ela não tem carga horária para participar de toda a aula. Então, esse primeiro momento é comigo. Claro que se ela, né, tiver disponibilidade e vontade de assistir, de acompanhar a aula aqui, não vai ter problema nenhum. Ela tem o link, pode entrar a qualquer momento. Não vou até ter condições de ver se ela está aqui ou não, né, sempre. Mas, enfim, pode ser que realmente até aconteça isso, mas ela está aqui mais para nos assessorar em alguns momentos de correção, de apoio e esclarecimento de dúvidas. Tá? Eu tinha esquecido de fazer referência à tutora virtual, que também vai ter um relativo apoio aqui nessa sala. Mas as questões devem ser, a princípio, tratadas comigo. Ok? Mas vamos ter TDE, Stephanie. Vai ser aula, né, normal, assim, vamos ter uma discussão teórica e depois um TDE. O TDE eu acho que é importante, vocês sabem que o TDE nem sempre é uma atividade, normalmente não é uma atividade avaliativa, mas é uma atividade que apoia o processo de consolidação, de construção e até de preparação para depois as atividades avaliativas. Sempre eu relaciono a atividade avaliativa a questões trabalhadas no TDE. Então, aquele que se envolve no TDE, que vai participando e tal, ele, quando chegar à atividade avaliativa, pô, isso aqui a gente já trabalhou, isso aqui eu já... Tá? O que mais? Por enquanto, tranquilo? Professor, Oi. você não postou nenhuma atividade no Conecta, não, né? Web atividade. Tem para hoje, não sei se vocês já estiveram lá no ambiente aula agora, no final da tarde, mas eu abri uma sala de interação que nós vamos ter hoje já, uma interação num dos ambientes, numa sala de interação que eu abri. Daqui a pouco, né? Depois da nossa parte teórica que eu vou trazer já hoje, mas que eu quero primeiro, assim, né, combinar com vocês como é que as coisas vão funcionar, tirar todas as dúvidas e tal, porque realmente é uma disciplina nova. Né? Mas vai ter sim, Maria, como é que é mesmo o teu nome? Maria da Guia? Maria da Guia. O sobrenome não está completo aqui, não aparece para mim. Tavares de Souza. Tavares de Souza. Está falando de onde, Maria da Guia? Tocantins. Olha aí. Olha que legal. Isso vai ser muito bacana aqui nessa sala. Nós vamos ter essas distâncias reduzidas. A gente tem falado tanto, né, na importância do distanciamento, mas aqui na sexta-noite nós vamos ter aproximação. Nós vamos ter as pessoas dos mais diferentes lugares, próximos, conversando, discutindo. Então já tem, Maria da Guia, no ambiente aula, uma atividade que daqui a pouco eu vou explicar. Já vai ser uma primeira atividade, mas realmente o ambiente aula está sendo construído. Da próxima semana não tem nada ainda. Vou colocar lá ao longo da semana. O que mais? Obrigada. Nada. Sim, Xana. Sim, Xana. Deixa eu ver, não estou enxergando a Xana, mas a Xana fez uma pergunta. Não sei, André, se tem mais alguma pergunta, mas agora a da Xana eu vi aqui. Se vai ter aula todas as semanas. Sim, vamos ter aula todas as sextas-feiras. É uma disciplina com aulas semanais, como eu disse, com características presenciais. Vocês todos são do curso presencial. Prof. Oi, quem fala agora? É a Carolina. Oi, Carol. Prof, Não está em outra turma comigo, Carol? Estou na cadeira de ontem, planejamento de negócios. Tá, agora sim. Só mudei um pouco. Tá certo. Prof, essa cadeira ela vai ter média 7 também, né? Tá. Média 7. AP1, AP2 e AS.
Tá, perfeito, obrigada. Muito bem. Pessoal, rapidamente vou me apresentar e vou falar um pouquinho agora sobre propósito, e depois vou falar sobre um tema importante que vai fazer esse primeiro encaminhamento à área de pessoas, à área de gestão de pessoas. E eu espero realmente que a gente consiga, nessa disciplina, desenvolver a nossa capacidade empática, desenvolver a nossa capacidade de compreensão da diversidade do ser humano, da complexidade do ser humano, que possamos desenvolver ao longo do semestre, estejamos abertos para crescer e desenvolver a nossa capacidade de compreensão do outro. Porque gerir pessoas não é fácil. Mas se a gente desenvolve essa sensibilidade, se nós aperfeiçoamos e aprimoramos o feeling, que é essa coisa que eu digo também de capacidade empática, de estar mais próximo, o mais próximo possível do outro, as relações se desenvolvem de uma forma melhor. Os distanciamentos se reduzem. Nós nos aproximamos, nós compreendemos e tornamos os relacionamentos profícuos, bons. É isso que a gente quer. Então, essa é, digamos, a nossa grande busca, nosso grande propósito. Eu quero falar sobre propósito, me desculpem aqueles que me conhecem, que já tiveram aula comigo. Não Caroline, porque ontem, Caroline, eu acho que não falei sobre propósito, mas se tem algum aluno que já tenha tido aula comigo, né, em turmas presenciais ou EAD, sabe que eu começo falando sobre propósito e conto uma história sempre. Antes de contar a história do propósito, eu vou contar um pouquinho, muito brevemente, quem é o Jefferson, apesar de estar lá no ambiente aula e seria legal vocês lerem e tal, mas enfim, quem não leu ainda, o Jefferson é um cara que está há muito tempo na UBRA, o Jefferson tem uma atuação no mercado de trabalho e na vida acadêmica há muito tempo, muito tempo, muito tempo. A grande maioria de vocês não imaginava que um dia iria nascer e eu já estava dando aula. Então, assim, ó, é isto. Tem muito da vida acadêmica, tá? Muito da vida acadêmica. Estou em sala de aula, acreditem ou não, mas é verdade, estou em sala de aula há 30... Esse é o meu 33º ano. Há 33 anos atrás, em março de 1989, eu comecei a dar aula. E ao longo de 3 décadas e alguma coisa, também tive dentro de empresas, também tive empresas, e tenho a experiência do mercado de trabalho, porque alguns perguntam, professor, o senhor trabalha ou só dá aula? É de enlouquecer quando a gente ouve isso, né? Porque o professor trabalha mais do que, né, quem está na empresa ali, 18 horas vai embora e tal, a gente está sempre enlouquecido final de semana e tal. Mas, enfim, eu trabalho também além do ambiente de aula, né? Já trabalhei em ramos os mais variados de empresas públicas e privadas, já fui concursado da Prefeitura Municipal de Canoas, sou de Canoas, moro em Canoas, no campus aqui, trabalho no campus de Canoas. Mas isso há muito tempo atrás, mas aí vi que, olha, serviço público não era comigo e tal, e abandonei, fui aventurar, né, abri uma empresa, guri ainda, me dei mal, cometi alguns erros, conforme contei ontem na aula para a Caroline, e a gente vai aprendendo e tal. Depois tive outras empresas, atualmente ando me envolvendo um pouquinho com a construção civil, já trabalhei em imobiliárias, já trabalhei em holding, em empresas de agricultura, na holding de pecuaristas, já trabalhei no IBGE, na Fundação IBGE, já fui diretor de escola, cuidando só da parte administrativa,
um dos colégios da rede Ubra, eu já fui diretor também, o Colégio aqui de Canoas, o Colégio Cristo Redentor, há muito tempo atrás. E já trabalhei em outras instituições de ensino também, não só no Rio Grande do Sul, já ministrei aula em vários cursos de pós-graduação, em outras instituições. Já coordenei os cursos de pós-graduação da área de gestão da Ubra, enfim. Tem um bocado, já tive uma confecção, já tive uma empresa de eventos, já realizei feiras, e, bom, é isto e muito mais, tá? Mas, enfim, e atualmente, eu trabalho na Ubra e tenho faço parte da direção da ADUBRA, que é a Associação dos Docentes da Ubra, é uma associação que cuida dos interesses dos professores da Ubra, e faço parte da direção da ADUBRA já há 10 anos, né? Em várias gestões eu tenho permanecido. Já fui diretor do Banco de Alimentos, né? Posso falar em outra oportunidade, acho que até é legal, é uma instituição que talvez alguns conheçam. O Banco de Alimentos tem um papel muito importante, muito interessante na sociedade. Daqui a pouco até posso falar um pouquinho mais, mas fui diretor em 2 gestões do Banco de Alimentos e atualmente sou também diretor do Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Faço parte da diretoria estadual do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Estado do Rio Grande do Sul. E estamos aí, né, na defesa dos interesses da categoria. Então, sim, sou sindicalista também, né, por mais que alguns tenham a intenção, por vezes, de dar um tom negativo a essa expressão, é muito importante que tenhamos sindicalistas, sindicatos que defendem as categorias. E eu faço parte, né, da direção do Simpro-RS. Estamos aí, né, num momento de realmente muitos desafios, buscando segurança para os professores, buscando segurança, né, da vida e tal, buscando incluir os professores no grupo prioritário para vacinação, etc. E temos um desafio muito grande. Sou sindicalista, mas acreditem, sou o cara do diálogo. Eu gosto da conversa e do entendimento, né? E sempre tive muito diálogo. Já estive dos 2 lados. Já fui presidente das escolas, da Associação das Escolas Particulares de Canoas. Então, eu já tive do lado patronal. Durante 2 gestões, fui presidente da representação das escolas. E atualmente sou presidente, desculpa, não é presidência, é colegiado, né? Sou diretor do Sindicato dos Professores. E sempre primei pelo diálogo, né? Porque quando existe convergência, quando se busca convergência de interesses, e o interesse é buscar o melhor para todos, para todas as partes, bom, aí a gente vai, de alguma forma, chegar num acordo. Esse é o Jefferson, e o Jefferson vai falar agora sobre propósitos. Convido a todos a se apresentarem brevemente lá no ambiente aula, tá? Olha só, tem um cara que é professor também na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Esse cara é muito bacana, ele é inquieto, se tem uma característica que eu admiro é a inquietação, a inquietude. Tem um livro muito legal, quem quiser ler, O Poder dos Inquietos. Poder dos Inquietos. Outra hora eu trago mais detalhes, até tem que abrir ali no ambiente aula algumas dicas de livros. Poder dos Inquietos é muito legal. Assim, ó, e esse professor da Universidade de Utah, ele é digamos, inquieto, né? E ele é pesquisador também, ele gosta de fazer experimentos, gosta de fazer pesquisa. E agora, então, eu estou começando a falar sobre propósitos, porque o primeiro dia a gente tem que falar sobre propósitos. Isto é uma coisa necessária, nós precisamos falar sobre propósitos. E agora, prestem atenção nessa história, nesse experimento que eu vou trazer, realizado pelo Dan Ariely, professor
nos Estados Unidos, que fez o seguinte. Ele antes, né, bem antes, há alguns anos atrás, quando não tínhamos aí o distanciamento e tal, na presencialidade, lá na sala de aula, ele fez um experimento com seus alunos. Primeiro, ele dividiu a turma em 2 grupos. E aí fez o seguinte experimento. Vejam só, que interessante esse experimento. Era um experimento com peças de Lego. Bem, aqueles que já tiveram aula comigo sabem que eu falo sobre esse experimento. Tenho falado agora nos últimos 3, 4 semestres sobre esse experimento. O experimento consistia no seguinte, ele dividiu a turma em 2 grupos que iam interagir nesse experimento em momentos diferentes. O primeiro grupo chegava, vários alunos, e aí, né, ele atendia um por um dos alunos. O aluno chegava, ele entregava uma caixa, uma pequena caixa, com algumas peças de Lego, as peças necessárias para montar um robô. E ele dava um folheto orientativo, um folheto, uma espécie de manual de instrução, mas é um folheto bem simples, porque eram poucas peças, explicava ali como é que se montava aquele robô. E ele perguntava para o primeiro voluntário, né, do experimento, ele perguntava, escuta, tu aceita montar um robô com estas peças? E essas peças, né, se tu seguir essas orientações aqui, tu consegue montar esse robô e tal, elas são exatamente as peças que tu precisa para montar esse robô. Tu aceita montar ele agora por $3? Te dou $3 se tu topar montar. O aluno olhava a caixa, tal, olhava o folheto, via também que não era nada muito complexo, e estava interessado em saber também o que era aquele experimento e tal. Ok, vou fazer. E montava o robô. Montava o robô ali. Levava alguns poucos minutos, montava o robô. Entregava para o Dan, tá aqui. Qual é o próximo passo? Aí o Dan pegava o robô, montado, certinho, colocava aqui do lado, né, uma mesa aqui que apoiava. Pegava uma outra caixa com as mesmas peças e perguntava para o aluno, escuta, monta mais um robô? Mesmo, tá aqui o manualzinho e tal, tá aqui, as mesmas peças estão nessa outra caixa aqui. Monta mais um, só que agora eu te dou $2,70. Antes eu te dei $3, agora eu te dou $2,70. Diminuiu 30 centavos. Tá, montou, entregou o robô, o Dan pega o segundo robô, coloca ao lado do primeiro robô, e pega mais uma caixa. Monta mais um mesmo, monta mais um, só que eu te pago $2,40 agora. $2,40. Diminuiu mais 30 centavos. Se ele topasse e montasse, tá pegando prática, tá ficando fácil e tal, né? Monta, entregava o terceiro robô, o que o Dan fazia? Pegava o terceiro robô, colocava do lado dos 2 anteriores e pegava mais uma caixa. Monta mais um. Agora eu te ofereço, então, 3, baixou 30 centavos, 2,70, baixou 30 centavos, 2,40, o quarto, 2,10. Se ele continuasse, ele parava a hora que quisesse. Se ele continuasse, 1,80, 1,50, 1,20, 90 centavos, 60 centavos, 30 centavos, acabou. Então, no máximo, cada voluntário poderia montar 10 robôs, porque ele ia tirando 30 centavos de cada oferta que ele fazia para montar um robô. O aluno tinha, né, a liberdade de, não quero mais, cansei e tal, não quero mais. Ok, tá, pagava o que tinha montado ali, passa o próximo. Tu monta por R$3, tu monta por R$2,70, ia sempre botando os robôs aqui e tal. Essa é a primeira fase do experimento. Legal. Segunda fase do experimento. Vem um grupo com o mesmo perfil, certo? Mesmo perfil de aluno, mesmas características. Tu não pode fazer um experimento com grupos distintos, né? Que tem perfis ou características distintas. Então, mesmo perfil. Vem os alunos, vem o primeiro, escuta, tu monta esse robô com esse, né, manual de instrução, tu monta por $3. Aí o aluno, começava a montar, entregava o robô para o Dan ficava com o robô aqui e pegava uma outra caixa e perguntava, tu monta mais um robô, tá aqui as instruções e tal, por $2,70? Se ele topasse, ele começava a montar por $2,70, até agora tudo igual, certo? Mas aí, enquanto o aluno montava o segundo robô, por $2,70 agora, tal qual a outra etapa, o Dan começava a desmontar o primeiro robô
e botar as pecinhas de volta para a caixa. Enquanto ele estava montando o segundo ali. Desmontando. E ele terminou ali. Ele entregava o segundo robô. O Dan perguntava, tu monta agora mais um por 2,40? Pegando a caixinha aqui, né, que ele recém tinha desmontado. Tu monta mais um por 2,40 agora. Se ele topar, o Dan começa a desmontar o anterior. Desmontar e voltar para a caixa. E ele terminava aquele ali, o Dan pegava aquele ali e perguntava, tu monta mais um por 2,10? Compreenderam? Até o fim. Se ele topasse, o último ia ser por 30 centavos, tal qual o outro evento. A diferença do outro evento, se o aluno da outra etapa fosse aceitando continuar montando, ao final teriam o quê? 10 robôs aqui enfileirados. Certo? E nesse segundo momento, evento, nessa segunda etapa, o que teria? Bom, ele teria montado os 10. Mas o Dan estava sempre desmontando e devolvendo, e não teria os robôs montados. Mas, qual foi o trabalho que o primeiro grupo tinha como desafio? Montar robôs. O segundo também. Qual foi o material de apoio? Um manual de instrução. O segundo também. Qual foi a remuneração do primeiro grupo? 3, 2,70, 2,40, 2,10. Qual foi a remuneração do segundo grupo? 3, 2,70, 2,40, 2,10. Tudo igual. Tudo igual. Certo? O Dan, após isso, vários participaram da primeira etapa e vários alunos participaram da segunda etapa. Pergunto para vocês. Qual foi a média que vocês acham? Qual foi a média de robôs montados no primeiro grupo de voluntários? No primeiro experimento. E o que vocês acham que foi a média de robôs montados no segundo? Vou perguntar diferente. O primeiro grupo, na média geral, né? Teve gente que montou X, outro Y, mas na média, o primeiro grupo montou mais, menos ou a mesma quantidade de robôs que o segundo grupo? O que vocês acham? Qual grupo montou mais robôs? O primeiro montou mais, não teve diferença, ou o segundo montou mais? Quero ouvi-los. Enquanto eu tomo água. Acho que o primeiro grupo montou mais. O primeiro grupo montou mais. Eu também acho que foi o primeiro. O primeiro montou mais. Normalmente eu tenho uma divisão assim de opiniões e tal. Hoje parece que está todo mundo achando o primeiro. Eu acho que igual. Eu acho que foi a mesma coisa. Eu acho que foi igual. Eu também acho. Damon e Eliana acham que foi igual, é isso? Vitor também. Mesma Sim. quantidade montada. Vamos discutir um pouquinho antes de ter o resultado? Quem gostaria de falar por que acha que o grupo primeiro foi que produziu mais? O que levou vocês a pensar? Não, acho que foi o primeiro. Por quê? A palavra está aberta. Vamos lá. Fala, Álvaro. Eu problema na minha câmera, mas eu já vou levar uma câmera de tudo. Vamos ver se o ano que vem já vai estar melhor, tá? Eu acho que foi o grupo 1 que montou mais, o grupo 2, como você falou, ia desmontando. Então, pelo menos, eu peguei um pouquinho mais do lado do pessoal, né? Se eu faço o trabalho e vejo que não está dando certo, o dinheiro não é a única coisa que me motiva, eu quero que o meu trabalho dê certo. Então, se eu montava o robô e ele desmontava, por que não continuar mais se ele vai desmontar? Então, eu acho isso. Eu acho que o grupo montou mais robôs porque ele viu que o trabalho dele estava dando certo, com aspas, assim, sabe? O pessoal não estava desmontando. É um argumento interessante, apesar de que a remuneração nos dois momentos era igual, né? Mas é um argumento interessante, Álvaro. Tem o seu sentido. Quem mais gostaria de apresentar algum argumento aí para justificar que o primeiro grupo produziu mais?
Quem mais? Achei legal que o Álvaro participou aqui e trouxe uma opinião bem interessante. Quem gostaria de falar por que acha que os dois grupos teve a mesma média? Fala, Vitor. Eu acho que tiveram a mesma média porque o fator estimulante, que seria o valor a receber, é o mesmo. Legal, porque, afinal de contas, eu estou sendo remunerado pelo meu trabalho, isso ali é o que me estimula, porque se ele dissesse, tu monta aqui, mas eu não vou te pagar nada, talvez eu até montasse um ou dois, mas sem ganhar nada, o que eu vou fazer? Então, o Vitor acha que, bom, o estímulo foi o mesmo, por consequência, obviamente, segundo o Vitor, eles produziram a mesma coisa. Quero ouvir mais. Não se acanhem, não se acanhem. Se a gente tivesse no início da pandemia, como no ano passado, quando era tudo muito novo, essas aulas nesse ambiente e tal, tudo bem. Mas a gente já está acostumado, a gente passa o dia aqui nesse ambiente, tia. A gente vive mais dentro do Google Meet agora, ultimamente, do que qualquer outro lugar. Estou exagerando, eu sei que não é assim, mas às vezes é. E eu, particularmente, tenho meia dúzia de reuniões por dia, então, olha... Vamos lá, quem mais? Quem mais? Falar, porque isso quebra... E é um experimento, no mínimo, curioso. Vocês não acham? No mínimo curioso. Mais curioso ainda depois que a gente vê o resultado. Eu acho que foi a mesma quantidade, porque o propósito final era montar robô. Independente se o primeiro grupo, os robôs não eram desmontados, e o segundo era, mas o propósito era um só, né? Era montar robô. Então, eu creio que foi a mesma quantidade. Muito bom. Isto é legal. O Kleber participando, trazendo um argumento. O Kleber pensou no propósito. Qual era o propósito? Montar robô. O Vitor trouxe a questão da remuneração. Quem falou antes foi o Álvaro, já disse que, bom, uma coisa é tu fazer e tu tá vendo ali o resultado, outra coisa é o cara tá desmontando o que tu tá fazendo e, por consequência, parece que desprestigia, não dá valor e tal. São opiniões e todas têm uma coerência, Vejam, se, por exemplo, o Kleber e o Vitor, que falou antes, participassem desse experimento, possivelmente eles iriam montar, independente do grupo que participassem, do primeiro ou do segundo, iriam montar o mesmo número de robôs, o Vitor e o Kleber. Porque enxergavam como propósito, bom, é montar e eu quero a remuneração. E se estivesse na primeira turma ou na segunda, seria isso. Mas, nem todos, como nós já falamos algumas vezes aqui, nem todos somos iguais. E o resultado foi uma média de 8 robôs montados no primeiro grupo e 4 robôs montados no segundo grupo. O primeiro grupo montou 8 em média, ou seja, teve várias pessoas que montaram os 10. Outros 9. Alguns 8, outros 7, 6, mas a média foi 8. E do segundo grupo, que era remunerado da mesma forma, a média foi 4. Ou seja, chegava lá no quarto, já estava começando a pensar em, não quero mais. E era a mesma remuneração. Era o mesmo trabalho, era o mesmo ambiente, era o mesmo horário, era a mesma condição, tudo era a mesma coisa. A única coisa que mudava era ele, quando recebia um novo desafio, ele olhava para o lado e via o seu trabalho. Enxergava. E de outra maneira, no segundo grupo, quando ele recebia um trabalho, ele já estava pensando, eu estou fazendo isso aqui e ele está destruindo o que eu estou fazendo ali na frente. Isto tem um impacto. Não sou eu que estou dizendo. Mas o experimento... Eu acho que... O experimento Desculpa, nos senhor. trouxe. Oi, André. Eu acho que alguém levantou a mão. Oba, vamos lá.
Obrigado, André. Boa noite, professor. Amanda. Oi, Amanda. Desculpe, não vi realmente me lembra o experimento de Hawthorne, né? Aquele dos funcionários da fábrica e tal. É bem a questão da motivação, né? Os funcionários querem ser notados. Ali os estudantes também queriam olhar o trabalho deles, ali dava motivação. E como o professor estava desmontando o trabalho deles, acabou tirando a motivação deles, né? Tem um roteirinho, né? Importante. O professor tem estrada, mas ele gosta de ter um roteirinho. Item 4, propósitos, e item 5, Hawthorne. Legal, Amanda, olha aí. Já tá antecipando o ponto 5, nós vamos chegar lá. Tu pegou a linha. Foi a primeira coisa que me lembrou quando o professor começou a contar a história, né? Sabe que o Dan Ariely chamou, e assim, ó, é compreensível, como eu disse, teve gente no segundo grupo que não se importou com o fato de estar sendo ali, né, desmontado o trabalho dele, e foi lá, não, o que me interessa é que tu tá me pagando ainda 30 centavos o último, tá, mas eu quero 30 centavos, não me custa nada, tô parado aqui mesmo, vou montar sim, já peguei a prática, já peguei a manha, já sei como é que é, faço rapidinho, quero o máximo que tu puder, e montou os 10, sim, porque somos diferentes. Agora, será que todos nós que estamos aqui nesse ambiente, se fizéssemos isso, todos nós montaríamos os 10? Tinha gente que ia montar um e ia dizer, deu, não, mas eu te pago mais um, então, chega, tem mais o que fazer do que ficar montando pecinha de Lego, isso me irrita, me faz mal. Porque somos diferentes, temos interesses diferentes, reagimos em situações diferentes, somos diferentes e estamos diferentes, porque amanhã talvez eu tivesse vontade de montar mais robôs, mas hoje não estou afim. Então tem isso, somos diferentes, inclusive de nós mesmos, em momentos diferentes. Mas, diante destas inúmeras variáveis que influenciam no nosso comportamento, e que nos tornam mais entusiasmados ou menos entusiasmados para fazer alguma coisa, diante de tudo isso, estas variáveis externas, ali naquele experimento, o fato de eu ver o produto pronto e eu ver o produto sendo desmanchado, impactou num grupo, numa parte de algumas pessoas. E isso fez com que elas desistissem, perdessem. O Dan Ariely chama isso de trabalho sísifo. Trabalho sísifo. Se vocês procurarem na internet, hoje todo mundo já tem a oportunidade de pesquisar ali agora, o que é o trabalho sísifo. Sísifo, na mitologia grega, foi condenado pelos deuses por ter cometido crimes, foi condenado pelos deuses a pagar uma pena por um tempo indefinido. E a pena que ele teve que pagar pelos seus crimes foi empurrar uma rocha redonda, montanha acima. E quando chegava no topo da montanha, ele tinha que soltar aquela rocha, e aquela rocha voltava para o ponto de origem. E Sísifo, nesta pena, por tempo indefinido na sua vida, tinha que tornar a empurrar a rocha até o topo da montanha. E quando lá chegava novamente, tinha que soltar ela e ela voltava ao ponto de origem. Ela nunca ia para o outro lado da montanha ou para qualquer outro lugar que não rolava para o ponto de origem. Porque se fosse para o outro lado da montanha, poderia passar a sensação de que, bom, foi para outro lugar, avançou, saiu da mesmice. Não. Voltava e ele tinha que repetir o seu esforço, tal qual já tinha feito, e sabendo que novamente teria que refazê-lo com uma coisa assim que, né, não tinha sentido. E o trabalho sísifo, que é a contribuição maior do experimento do Dan Ariely, diz respeito a nós no ambiente de trabalho, nós no ambiente aula, nós em qualquer lugar, quando temos uma atividade para realizar, se nós não vemos sentido, se para nós aquilo é uma coisa meio ilógica, levar
uma rocha para a montanha e ela volta. Levo, ela volta. Levo, ela volta. Monta um robô, ele desmonta. Monta um robô, ele desmonta. Quando eu não vejo lógica, quando eu não vejo sentido no trabalho que eu faço dentro da minha empresa, quando as coisas não estão muito claras para mim, aquilo mexe com a minha disposição, com o meu ânimo. Aquilo traz um sentimento, né, de desgosto. Me tira motivos para fazê-lo. Me tira motivos para agir. Me tira motivos da ação. Me tira motivação. Porque não tem sentido. Será que o trabalho que nós fazemos no dia a dia, no cotidiano das nossas empresas, está claro para nós? Será que nós temos clareza de propósitos, do porquê eu faço isso? Será que existe clareza de propósito para os meus colegas na empresa, para os funcionários, para os colaboradores? Será que existe essa clareza? Quando nós temos problemas de comunicação, e comunicação é um ponto que nós vamos trabalhar nessa disciplina, quando nós temos problemas de comunicação dentro das organizações, muitas vezes a comunicação impede que exista clareza de compreensão, de entendimento, clareza de propósitos. E isso abala seriamente o engajamento, o entusiasmo, o comprometimento, a vontade de fazer as coisas. Então esse é um ponto. Nós precisamos ter clareza de propósito. Por que eu falo no primeiro dia de aula sobre propósito? Porque nós precisamos, sim, ter a consciência, os 50 alunos que estão aqui, e eu espero que esse número vá crescendo a cada noite de sexta-feira, os 50 que aqui estão e que vão cada vez mais interagir nas discussões e em tudo que a gente vai estabelecer aqui, vão ter clareza de que realmente, nas sextas-feiras, eu chego de um jeito, mas eu saio um pouquinho mais. Eu tenho um propósito. O propósito é eu me tornar mais capaz de compreender as coisas do mundo, mais capaz de compreender a pluralidade, a diversidade, a complexidade humana. E se eu, a cada noite de sexta-feira, ficar com algumas inquietações, se eu sair um pouquinho incomodado daqui, é sinal de que eu estou vivendo um processo de transformação. Compreendem? Quando a gente sai desconfortável, é porque alguém nos tirou do lugar. Como é bom a gente estar confortável. Mas quando alguém nos tira do lugar, exige que a gente pense em algo, nem que seja em algo para nos trazer de volta para o conforto, mas eu preciso pensar em algo. E quando eu penso em algo, eu começo a construir. Esse é o nosso propósito. Conhecer mais de pessoas. Conhecer mais de pessoas. Gestão de pessoas não vai ser nós aqui nas sextas-feiras ficar pensando como é que é ser chefe. Eu quero aprender a ser chefe. Não. É aprender a complexidade humana. Pensar mais sobre isso. Oi. Oi, Carol. Carol. Eu lembro de um episódio que eu vi no Brooklyn Nine-Nine, aquela série que tem na Netflix, que tem uma parte em que o capitão ele faz repetidamente a ronda na mesma rua todos os dias durante um semestre. E apesar dele repetir todas as vezes a mesma ronda, ele aprende coisas novas todos os dias. Tais como ele aprendeu a falar russo, aprendeu a rotina da rua e da segurança de onde ele estava patrulhando. E eu acredito que também que quando a gente desenvolve uma atividade repetidamente, de qualquer forma, nós acabamos ganhando conhecimento diferente, porque nada é igual. Sempre vai ter alguma alteração, algum conflito, alguma coisa, alguma situação que nos faça transformar aquilo que era de um jeito de outra forma, né?
E isso é na vida profissional o tempo todo. Eu trabalho em hospital e hoje em dia, nesse momento que a gente está vivendo, nada é conforme o que a gente espera, sabe? Tudo é totalmente fora do padrão o tempo todo. E nós, profissionais, temos que estar preparados. É exatamente isso. É encontrar um propósito além do que a gente está vivenciando diariamente. E eu só estou comentando mesmo porque eu lembrei, porque ele realmente fala que esse é o mito de Sísifo. E eu lembrei quando o senhor falou dessa série. Só queria comentar mesmo. Sim. E aí entra esse espírito crítico e essa inquietação, né? Porque mesmo na rotina nós podemos e devemos nos perguntar, né? Mas o que pode ser melhor? O que pode ser diferente? Né? E buscar sempre tornar mais complexo até mesmo aquilo que se parece repetitivo. Né? Mas até que ponto não pode, de alguma forma, ser diferente, ser mais produtivo, ser melhor? Né? Então, sim, algumas atividades são mais rotineiras, são repetitivas, mas a gente precisa ter essa inquietação. Legal, Carol. Bom, na área da saúde eu sei que tem vários aqui, né? E não precisamos nem comentar, né, o momento absurdamente desafiador de todos, mas muito especialmente daqueles que estão mais envolvidos aí com esse momento dramático, caótico, terrível. Estamos batendo recordes atrás de recordes agora, né? Recordes que nunca gostaríamos de estar batendo. E como eu disse no início da noite, que tenhamos sensatez e cuidados, né? Muito cuidado. Vamos fazer um esforço mesmo depois de um ano, estamos todos cansados, mas sim, vamos fazer um esforço para seguirmos mantendo o distanciamento. Eu disse ontem, acho que foi ontem na turma da Carol, usar a máscara, por favor, não questionem isso. Usar a máscara é uma atitude de respeito ao próximo. É uma atitude de respeito ao próximo, acima de tudo. Se tu não está pensando na tua vida como deveria, respeite a vida do próximo e use a máscara. Higienize. Tenhamos todos os cuidados. Acho que agora ninguém mais tem dúvida. Né? Ninguém mais tem dúvida. Porque estamos vivendo aqui. Tá? Chegou no nosso dia a dia. No início da pandemia, parece que a coisa... A gente ouvia falar pela imprensa. Olha, tem tantos casos. Tem gente morrendo por aí. Mas não era próximo. Eu já perdi familiar nesta pandemia, em dezembro. E o meu irmão, felizmente, saiu do hospital na terça-feira. Terça ou quarta-feira? Terça. Que foi outro, quase. E não quero nem avançar no assunto, porque talvez isso mexa com alguns que possivelmente já tenham também passado por essa situação, e é muito dolorido. Sinto muito, professor. Então, mas isso está assim. Vocês já devem ter algum conhecido, algum amigo. Né? Eu tive agora, né? Eu já tive na família, perda, tive medo com meu irmão, e uma colega de trabalho, quem trabalha na UBRA sabe, perdemos uma colega também, há 10 dias atrás. E vocês estão vendo que, inclusive, o perfil daqueles que estão indo para a UTI, pelo menos aqui em Canoas, 40% dos pacientes têm menos de 40 anos. Olha a mudança. E estão sucumbindo, estão na UTI e não estão resistindo. Então, não precisamos mais nem seguir, porque, né, temos que ter essa consciência e um espírito de coletividade. Um espírito de coletividade.
de respeito ao próximo. Nos cuidarmos. Chega de questionar, chega de... Né? Vamos nos cuidar. A saúde em primeiro lugar. Vamos cuidar dos nossos e cuidar de todos. Infelizmente, ainda tem muita gente descrente, né, professor? Tem. Ontem mesmo, lá na empresa onde eu trabalho, 2 clientes que entraram lá queriam entrar sem máscara. Aí, lá na nossa incompreensível. teve surto de Covid, né? Foi 14 pessoas infectadas na mesma época. Então, a gente se cuida bastante. A gente usa máscara, viseira, óculos de proteção, luva, tudo certinho. Aí, na hora que o cliente botou o pé sem máscara, a gente, não, o senhor tem que colocar a máscara. A gente disponibilizou a máscara para ele. É muito álcool em gel. triste. Muito triste. Porque quem não usa máscara coloca mais em risco os outros do que ele próprio. Do que ele mesmo, exatamente. Mais em risco os outros do que ele próprio. Uhum. E assim, ó, quem trabalha na Ubra sabe, a Camila, 37 anos, estava grávida de 7 meses. Morreu agora há 10 dias, trabalhava ali aqui em Canoas, na central de relacionamento com o aluno. Talvez alguns de Canoas aqui tenham até falado com ela trabalhava aqui na central. É uma coisa absurda o que está acontecendo. Então, acreditem, se tem alguém ainda que tem algum tipo de dúvida, acreditem, nós precisamos levar muito a sério. Não tem outra forma, agora nós chegamos num estágio que não tem outra forma, senão todos se cuidarem extremamente. Sei dos reflexos na economia, quem não sabe disso? Quem não sabe disso? Mas nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa vida e buscar alternativas. Mas nós precisamos buscar da nossa vida. Nós não podemos ficar fazendo esse embate. Não pode parar porque, né, vai quebrar. Ok, nós temos que resolver isso, mas nós não podemos dizer que para isso tem que abrir mão disso. Em primeiro lugar, cuidados, saúde, máxima proteção, máximo cuidado, distanciamento. Infelizmente, o que a gente viu, né, no Carnaval, o que a gente viu, nós estamos pagando esse preço. Infelizmente, alguns inocentes que ficaram em casa foram premiados porque algum, né, familiar não acreditava, foi para festas, e é o que está acontecendo. Nós temos aqui em Canoas, hoje eu li, tomara que não esteja pior, mas não sei se tem alguém aqui que trabalha no hospital aqui de Canoas, parece que 32 pacientes na fila de espera, já porque não tem leito. Enfim, o quadro é caótico. O quadro é caótico, triste aqueles que ainda lutam e não aceitam. Triste, aquele empresário merece o processo que está levando, aquele empresário que fez um vídeo ridículo e absurdo no Mãe de Deus, dizendo, olha aqui, está tudo normal. Ele entrou numa ala ali na recepção, está tudo normal. Isso é criminoso. Quando o hospital está, né, sem capacidade de atender pacientes que já estão precisando da UTI e não tem mais leito na UTI. E ele me faz uma coisa daquelas, querendo, né, negar, continuar com um discurso negacionista, dizendo que, olha aqui, o hospital está tudo bem, está tudo... Tá, foi comprovado, entraram com um processo e vai responder um processo crime. Nada mais justo. Bom, vamos lá, pessoal. Esse é o mundo, né? Esse é o mundo. Isto são pessoas. Isto são pessoas. E a gente tem esse desafio, né, de conversar, de dialogar, de tentar trazer luz, de trazer compreensão, né? Precisamos estar abertos também à luz, à sabedoria. Se nós queremos, né, que as pessoas compreendam, nós também precisamos estar abertos e sempre podemos crescer mais. E é essa esse vai ser o nosso propósito. Muito bem, vamos lá. Agora eu vou falar sobre um outro momento, Amanda, um outro momento importante aí na história das organizações, que é a experiência de Hawthorne. Hawthorne é o nome de um bairro
em Chicago, nos Estados Unidos, e em Hawthorne tinha uma fábrica de componentes elétricos, de relés, da General Electric, da GE, General Electric. Lá ela tinha uma grande fábrica, E eu estou falando de uma época bem distante, há quase um século atrás. Eu estou falando de 1934, 1933. O mundo vivendo um período de guerra. E o mundo já com uma certa trajetória em termos de gestão das organizações. Quando é que começa o mundo empresarial? Quando é que começa o mundo das organizações? As organizações, as empresas sempre existiram? Quando é que elas começam? Vocês estudaram isto, né? E sabem que no século XVIII, né, pouco antes e depois ao longo do século XVIII, mas enfim, nós temos esses dois períodos que são chamados de Revolução Industrial, período 1 e período 2. Revolução Industrial. Nós tínhamos uma condição de vida. A humanidade vivia sob a subsistência agrícola. Era a caça, era a plantação, né? Subsistência agrícola, a caça, a pesca, o escambo, a troca, eu produzi mais grãos, eu troco por esta carne, eu troco, então, né? E assim era a sociedade. Assim se viveu, durante séculos e séculos e séculos. Assim, a humanidade foi evoluindo. Evolução. E aí, daqui a pouco, bota um R na frente e a evolução vira uma revolução. Revolução é um momento diferente, mas que tem a ver com evolução. Só que é uma ruptura. A revolução, ela rompe e estabelece um novo padrão. Então, nós temos um grande período de evolução, vamos, né, aumentando a nossa compreensão das coisas, a nossa forma de viver, nós vamos evoluindo, e em algum momento nós damos um salto. Este momento, chamado de revolução, nos tira de um padrão de vida e nos coloca num padrão supostamente melhor. A Revolução Industrial é esse momento da humanidade, a partir da descoberta, né, da máquina a vapor e tal, que a condição de vida humana ganha, né, atinge um outro patamar. Passamos a ter uma nova condição de vida, muito diferente. Então não é apenas evolução, mas a nossa evolução vai partir, ou vai acontecer num outro ambiente. Revolução Industrial faz com que haja o êxodo rural, exatamente para os conglomerados industriais, econômicos, começam a surgir as metrópoles, as grandes indústrias e tal. E isso não faz muito tempo. Essa passagem do mundo agrícola, daquela coisa calma de acorda, planta, colhe, come, bebe, dorme, acorda, planta, colhe, come, bebe, dorme, em algum momento como se reconfigurou. Eu acordo, olho no relógio, eu tenho que trabalhar, tenho que bater cartão ponto, eu tenho atividade fabril, eu tenho que operar máquinas e tal, e começa então os problemas a surgirem dentro desse novo ambiente. E tem muita gente trabalhando dentro desses ambientes, e a gente precisa lidar com eles, precisamos gerenciar as pessoas. Precisamos, né, lidar com pessoas. Toda a teoria de gestão é construída, ela nasce, né, os estudos sobre gestão, os estudos da administração, eles nascem lá na Revolução, no período pós-Revolução Industrial. É ali que a gente começa a construir a teoria da administração, a teoria da gestão. Bom, a gente, para, né, organizar processos, para isso, para aquilo e tal, a teoria vai sendo construída. E as pessoas eram
elas faziam parte do processo como mais um elemento. Então, tem os equipamentos, tem a estrutura física, tem o ambiente, tem o processo, tal, e tem uma pessoa ali no meio, tem as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, e tal, a pessoa, tem isso, aquilo, é um elemento. Então, eu tenho que organizar bem essas coisas, tem que saber posição de máquinas, tem que saber bem, né, o tipo de ferramenta que eu tenho que usar, eu tenho que pensar em todas essas coisas, também tem que botar uma pessoa aqui, tem que saber se ela sabe, né, se movimentar bem e tal. E o estudo sobre pessoas se restringe a aspectos fisiológicos, né? Eu preciso treinar ele, eu preciso fazer com que ele aprenda movimentos repetitivos, porque daí ele vai produzir mais e tal. E assim foi. Teorias sobre gestão de pessoas, né, se restringia a saber como que as pessoas podem produzir mais, analisando os aspectos fisiológicos, né? Então, deixa eu aproximar mais essa ferramenta aqui, deixa eu ver se ele utilizar de outra forma essa ferramenta, deixa eu ver os aspectos ergonômicos, deixa eu ver essa fisiologia. Fisiologia, né? E aí acomoda bem a pessoa e ela vai produzir mais. Elton Maio, um sociólogo preocupado com estas questões sobre pessoas, em 1934, resolve fazer pesquisa. Nós estamos aqui na academia e a gente faz pesquisa, a gente está produzindo conhecimento. Ele resolve fazer pesquisa dentro da fábrica da General Electric, onde, em função até da guerra, a maioria dos colaboradores, dos empregados, eram mulheres. Muitos homens estavam na guerra. E também porque o salário era menor para as mulheres. Vocês sabem que, historicamente, né, temos essa questão para vencer. Então, a maioria eram mulheres. Tinha 1.000 funcionários na General Electric, naquela época, 1934. Imagina o tamanho da fábrica. E o Elton Maio vai fazer um experimento que agora, eu sei que agora é o momento assim que bate um cansaço em todos vocês. E por isso eu vou contar essa história, nós vamos partir para o trabalho docente efetivo e tal, né, e encaminhar para o fim, fiquem tranquilos. Pô, professor, mas é só 8h30, sim, mas os estudos sobre comportamento humano a gente sabe também e mostram que tudo existe, né, tudo na nossa vida é um ciclo. E no início, quem é esse louco, quem é esse cara, deixa eu ver mais, tá interessante, tá curioso, tal. Agora, por exemplo, a Amanda, né, Amanda, já tá assim, por isso que é importante eu ver vocês, né, já está a coisa, e é óbvio, né, nós chegamos num ponto que a tendência a partir de agora é queda. Outra hora eu vou falar sobre esse ciclo. Desculpa interromper, professor. Pior que nem é sobre a aula. É que eu tô numa posição desconfortável aqui. Vou ter que trocar minha cadeira. Ela tá meio errada aqui. Aí tô tendo que me apoiar no braço. Sim, não, mas é isso, né? É isso. E nós vamos falar sobre esse ciclo de produtividade humana em algum outro momento. Todos nós sabemos que nós chegamos, né, de manhã e a gente chega já a 100%. Não. A gente chega assim devagar, né? E aí vai aumentando. Lá pelo meio da manhã a gente está a 1000. Tudo conectado. E naquele momento, no turno da manhã, antes do almoço, aquele momento de auge, que é lá pelas 10h30, é realmente o auge, porque depois disso começa a cair. Aí tem um intervalo, a gente almoça e tal, volta devagar de novo, lá embaixo. E começa a subir. Outra hora eu vou trazer esse gráfico para mostrar quanto interessante, né? E é importante a gente estudar e compreender isso. E a gente tem que compreender isto aqui também, não tem como manter o nível de atenção, né? Sem contar que vocês estão, e precisam ter disciplina, vocês estão ainda diante de um computador, com outras abinhas abertas, talvez o WhatsApp chamando de um colega, está vendo o que o Jeff está fazendo ali, olha que não sei o que, Então, né, o déficit de atenção também passa por esse desafio de vocês tentarem focar e tal, e às vezes é difícil, porque daí o amigo achou uma coisa legal e chama e tal, tem outra abinha, o Jefferson falou uma coisa, eu quero pesquisar, já quero pesquisar o que ele falou, aí vou pesquisar, vem uma propaganda, eu já quero ver se dá para comprar aquele tênis que apareceu ali e tal, daqui a pouco, opa, eu estava em aula, deixa eu voltar. Então, tem isso, mas nós vamos ter que, né, manter isso, observar quando que está na hora de dar uma parada, e agora nós vamos dar uma parada. Mas eu tenho que contar essa história de Hawthorne, porque é muito interessante, é para finalizar hoje.
E aí nós vamos para um trabalho docente efetivo, que não precisa necessariamente terminar hoje, pode ficar para a próxima semana. Vocês vão trabalhando ali na medida que tiverem tempo, nos grupos de WhatsApp, vão ter que até ver como é que nós vamos organizar isso. Mas vamos lá. Aí o Elton Maio pegou 2 grupos. Na verdade, ele pega, na primeira fase do experimento, um grupo. Ele pega meia dúzia de mulheres apenas. Meia dúzia de mulheres numa fábrica que tinha centenas de mulheres. Mas ele cria uma sala que reproduz o ambiente da fábrica. É o mesmo ambiente. Ele reproduz as condições físicas da fábrica, certo? Para que possa comparar. Então, ele coloca as pessoas essas 6 pessoas que vão participar do experimento, numa sala, igual. Máquinas, o trabalho delas é igual ao trabalho que elas tinham lá no pavilhão, com as centenas de funcionários. A única diferença é a seguinte: no primeiro dia de experimento, essas 6 pessoas vão continuar fazendo o seu trabalho, só que nessa sala experimental, né, vão fazer o seu trabalho ali e tal, e nas condições normais. E elas produzem. E produzem praticamente a mesma quantidade, né? A sua produção é a mesma que tinham no dia a dia, lá no pavilhão, lá na fábrica. Porque as condições são iguais. Segundo dia, ele faz uma pequena alteração na luminosidade. Ele começa a modificar, dia após dia, a intensidade da luz naquela sala experimental. Pergunto para vocês: vocês acham que a intensidade da luz pode interferir no nosso rendimento? Sim. Vocês acham, por Sim. exemplo, que se ao invés de ter luz ligada aí, vocês estivessem numa penumbrinha, o nível de atenção de vocês seria o mesmo ou talvez não? Não, com certeza. Diminuir. Podia ser. Como a luminosidade da tela se manteria, talvez até conseguissem, mas Ia diminuir, agora já tá imaginem dormindo. no escritório de vocês, se baixar a intensidade de luz, se ficar uma penumbra, se ficar mais escuro, será que isso interfere no nosso desempenho? Não existe as comissões internas de prevenção de acidente, como é que se chama isso mesmo? CIPA. Hã? Tem CIPA, né? A CIPA, de vez em quando, não passa no ambiente lá para ver a intensidade da luz? Bom, então parece que a ciência já andou determinando que sim, tem um mínimo e um máximo, né? Tem um nível adequado. O Elton Maio lá não tinha CIPA, 1934, ele queria descobrir qual o nível de intensidade de luz mais favorável à produção. Legal isso, né? É assim que a gente vai aprendendo. E aí Elton Maio foi aumentando a luminosidade e o que aconteceu? Melhorou a produtividade. Começaram a produzir mais. Aumentou a intensidade, melhorou a produtividade. Aumentou a intensidade, melhorou a produtividade. Baixou a intensidade e melhorou a produtividade. Baixou a intensidade e melhorou a produtividade. Voltou à intensidade original e melhorou a produtividade. Aí a cara, assim, de dúvida que o Elton Maio fez é mais ou menos essa que eu estou vendo aqui em alguns rostos. Realmente, tá, mas como assim? Como assim? A gente está conversando e até agora tinha uma lógica aí. O professor realmente está me convencendo, perguntando no ambiente de trabalho, a CIPA, tudo isso. Agora foi aumentando, foi melhorando, foi caindo, foi melhorando também. E Elton Maio não entendeu. Não botou fora, mas guardou, engavetou. Eu vou fazer outro teste, porque essa coisa de luz aí é meio complicada. Vou fazer outro teste. Pega outras 6 mulheres, bota para a sala, reproduz o ambiente, tudo igual, tudo certinho. E agora ele vai fazer outro teste. Pessoal, vocês façam a produção aí que segue. Tá, primeiro dia, repetiram a produção que estavam habituados a fazer lá no ambiente fabril, lá no pavilhão e tal. Aí o teste agora consistia em dar um lanche e dar períodos de descanso.
Vocês acham que dar uma paradinha, para dar uma esticada, para tomar um cafezinho, para fazer... ajuda na recuperação da energia, na retomada e tal, quebrar essa coisa que eu estou dizendo, assim, essa queda de produção? Será que é importante isso? Essa era a dúvida do Elton Maio. Então eu vou fazer o seguinte, porque não tinha. Eram jornadas de trabalho de 14, 16 horas. Tu imagina, num ambiente fabril, tu trabalhar 14, 16 horas. Horrível. Não tínhamos ainda, né, a legislação trabalhista, nós não tínhamos. Era muito precária e a exploração do trabalhador era muito grande. Agora imagina, né, de repente, tu dá uma paradinha para descansar. Né? Tu oferecer um lanche. E foi isso que ele fez. Começou, então, a interromper. Bom, agora nós vamos passar 2, 3 dias, onde vocês vão ter um intervalo de 10 minutos pela manhã, ou 15 minutos, ou a cada 2 horas e tal. Começou a estabelecer períodos de descanso, que antes não existiam. E aquilo, apesar de ter parada, né, tu parou de produzir 10 minutos, no final do dia, tinha uma produção maior. Então as pessoas paravam um pouco em alguns momentos, paravam de produzir. E o resultado foi melhor. Mas tem uma lógica, né? Porque tu descansa e tu recupera a energia, volta com mais ânimo e tal, do que tu chegar naquela estafa, de tu chegar, né, sem condições de dar continuidade ao trabalho. Então, sim. Aí ele pensou, mais do que descansar, eu vou dar alguma coisa, eu vou dar um sanduíche, vou dar um café e tal. Será que isso não vai revigorar ainda mais, não vai mobilizar ainda mais? E ele começou a dar lanche. E o que aconteceu? Mais produção. E aí ele começou, bom, agora sim. A luz não deu certo, mas agora sim. Só que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a luz. Agora eu vou tirar o sanduíche. Agora eu vou tirar o café. Agora eu vou tirar. E ele começou a cada dia tirar um pouquinho, e a produção continua aumentando. E no fim do experimento ele tinha tirado tudo, e as mulheres estavam novamente trabalhando naquela jornada intensa, sem lanche, sem parada, sem café, e produzindo cada vez mais. Tal qual o problema que surgiu com a iluminação. E mais uma vez Elton Maio entrou em parafuso, né? O que está acontecendo aqui? Quem arrisca um palpite? Acabou a minha história, agora é com vocês. Quem arrisca aí? Eu não vou falar por enquanto, viu, professor? Isso já caiu em algumas disciplinas que eu tive na Uniriter, porque antes eu estudava na Uniriter, né? E aí em algumas disciplinas que eu tive lá, caiu bastante isso. Sim. Mas é um experimento muito interessante. O que está acontecendo? O que aconteceu? O que pode ter acontecido? Quem arrisca aí? Quem supõe alguma coisa? Prof, isso motivou as meninas a produzirem mais? Tipo, eu não sei. Eles deram uma alimentação para elas e depois tiraram, mas se elas mantivessem o ritmo, será que ele daria de volta? Talvez tenha sido essa perspectiva que elas tenham tido. Eu estudei isso em TGA, não mas imaginário. Não é imaginário, de repente. Há muitos anos atrás. Sim. Exato. Exatamente. Claro, tipo, se a gente manter essa linha aqui, será que eles devolvem a comida, entende? Não sei se é basicamente isso que eu entendi. Mas é que tu tá colocando um elemento, um elemento no meio dessa história. Porque, vejam bem, até agora, né, e Elton Maio, ele estava preocupado com o quê? Com o desempenho físico e estava preocupado com aspectos físicos. Né? A iluminação é do ambiente físico. Né? O lanche, o descanso, o alongamento é físico. Mas ele não tinha entrado ainda, né, nas questões emocionais, psicológicas. O que está se passando, né, na cabeça dessas pessoas? O que essas 6 gurias estão pensando, estão sentindo? Isso para ele não era alvo de pesquisa. E daqui a pouco ele se dá conta. Pô, tem um fator. Ele percebe que a iluminação é importante. Ele sim percebe que o lanche é importante. Sim, ele percebe que o descanso, que o alongamento, que tudo isso é importante e impacta.
Mas tem um elemento que está acima disso. Tem um elemento que está acima disso, que são os aspectos psicológicos. E a gente sabe que não tem como desvincular isso, né? Quando a gente não está bem emocionalmente, todos nós sabemos, quando a gente não está bem emocionalmente, isso não mexe com o nosso físico. Daqui a pouco nós estamos com indisposição, nós estamos com mal-estar, nós estamos com dor de cabeça, nós estamos com indigestão, e o fundo é emocional. Concorda? Quem já não teve? Quando nós estamos estressados emocionalmente, isso não afeta o físico? E vice-versa, né? E vice-versa, claro. Mas afeta, concordam? O emocional, o psicológico, quando nós estamos em equilíbrio, né? Quando nós estamos bem, nos sentindo bem, nós ficamos mais ou menos vulneráveis a uma gripe, isso tem um impacto, né? Na nossa resistência, na nossa capacidade de enfrentamento, no nosso ânimo, na nossa disposição em fazer as coisas, na nossa produtividade. Nossa produtividade seja no ambiente aula, seja no ambiente trabalho, seja no dia a dia. Estar bem. E por que estas 6 mulheres estavam bem, e mesmo quando começou a cortar o lanche ou piorar a iluminação, elas continuavam produzindo? Porque elas não eram mais uma em meio a centenas, talvez tratadas como um número apenas. Elas eram a fulana, a beltrana, que estavam naquele ambiente, que não tinham cobrança rigorosa, porque se elas produzissem 10, produziram 10. É um experimento. Se produziram 8, produziram 8. Produz 8 lá no pavilhão para ver o que acontece. Tem a supervisão... Desculpa interromper, mas um colega fez uma pergunta. Por favor. Ali no chat. Obrigado, Andréia. Que legal. Muito grato, André. Tu viu? Me entusiasmo. Oi, boa noite. Dúvida. Sou aluno de administração da UBRA Manaus. Queria saber se a aula iniciará seguindo o horário de Brasília às 19 horas, pois acabei entrando na aula no meu horário local. Sim, Jander. Tu entrou um pouco depois, então, né? Sim. Temos essas características para ajustar aí também. Tá, Jander? Professor? Então, a aula pra gente, né, daqui de Manaus, começa às 6 da noite, né? Que eu entrei 7 horas também e o senhor já estava fazendo aula. Sim, agora para ti é 19h48, é isso? Enfim. Isso. 10 para as 8, né? Uhum. Vai ter que mudar um pouquinho aí o café, vai ter que sair mais cedo ou mais tarde, enfim, a janta, os teus hábitos aí vão ter que ser ajustados aí, mas é isso aí. Bom. Então, vamos lá. Olha, pensem nestas 6 mulheres. Nós somos as que estão participando do experimento do Dr. Maio. O Dr. Maio nos selecionou. Ele selecionou aleatoriamente. Ele pegou 6 mulheres com aptidões médias, para não pegar as melhores, nem as piores, com aptidões médias, para dar certo ali o experimento. Mas, para elas eram 6 de 1000. Elas eram 6 que não iam mais lá para aquela supervisão. O supervisor, né? O supervisor com caráter punitivo. Naquela época não tinha essa coisa de facilitador que nós temos hoje, né? O facilitador, o cara que... Não, a supervisão era com caráter punitivo. A tua meta é 12, se tu não alcançar, tem um aviso, na outra tu tá na rua e tal, ameaças, cobranças, pressão psicológica muito grande, um ambiente fabril terrível. E na sala, às 6, não tinha pressão, porque é um experimento. Se produziu 6, produziu 6, produziu 8. Agora, tu imagina o quanto elas se sentiram importantes para poder, daqui a pouco, estar participando de um processo que vai colaborar com toda a fábrica, vai, quem sabe, né, trazer melhorias para a fábrica, quem sabe toda a fábrica vai ter lanche. O quanto elas se sentiram
valorizadas, importantes, elas se engajaram, se comprometeram, elas não faltavam, não atrasavam, não faziam cera, não faziam nada, porque era legal, porque era bacana, porque aquilo ali tinha um propósito, tinha um significado, tinha uma importância. Antes, era produzir relé, era, né, movimentar a máquina ali, nem sabiam muito bem qual era o sentido daquilo e tal. Agora tinha significados. E os significados fizeram com que elas gostassem, se envolvessem, se sentissem valorizadas. Esse experimento que eu trago hoje é o experimento que dá uma... Se eu estava falando de revolução antes, esta é a revolução na forma de gestão de pessoas. Nós tínhamos uma forma de tratar as pessoas como se fosse mais um elemento no processo produtivo, tem uma máquina, ferramenta e tal, tem a pessoa aqui, tem isso, tem isso, tem isso. Esse é o processo para produzir. E agora nós não temos esse processo. Nós temos recursos, mas tem uma pessoa. E essa pessoa precisa ser vista de forma diferente. Causa, né, provoca o início de uma nova era. A era da psicologia entrando para dentro dos ambientes organizacionais, a compreensão dos estados motivacionais e emocionais, e de uma forma nova de lidar com as pessoas, que vai se Conhecimento, né, professor? Vai se ampliando. Desculpe, André? Como? O reconhecimento, né? O reconhecimento. O reconhecimento. Porque assim, viu, professor? Diga. Eu entrei um pouco atrasado aí na aula, né? Mas eu já trabalho nessa área aí de supervisor há quase 20 anos, né? Entendeu? Gestão de pessoas. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é se colocar no lugar da pessoa, empatia, né? E tu tem que saber reconhecer o trabalho, e no momento que tu tá trabalhando em produção, tu tem que tentar ajustar as pessoas que nem peças, nas posições certas, né? Porque cada pessoa tem uma aptidão. Se tá ali, é porque para alguma coisa ela vai servir, né? Então tu tem que sempre tentar ajustar. E eu sempre trabalho dessa forma, né? Muito legal, André, muito legal. Esse termo supervisor que o André fala, e que agora há pouco eu até, de certa forma, fiz um pouco de uma crítica, né, é porque lá, na origem do termo supervisão, tinha essa conotação, tinha esse sentido. Né? Hoje, nós continuamos tendo a função de supervisor, mas muito mais no sentido de alguém que está ali, que prestigia, que valoriza, que facilita, que está junto e tal, é uma outra forma de atuação. Né? Então, gestor, né? Isso aí, perfeito. Então, hoje, né, eu queria trazer, inicialmente, esse relato e dizer que, a partir dali, então, já se vão, né, quase 100 anos, a partir dali a gente começa a ter um aprofundamento dos estudos sobre comportamento humano. E nós vamos estudar um pouco também destas teorias, né, teorias sobre comportamento humano. Então, vamos tentar compreender um pouco mais o que nos entusiasma, por que às vezes, né, parece que tem um mundo aqui sobre os ombros, como é que as coisas funcionam. E a gente precisa pensar mais sobre isso exatamente para fazer aquilo que eu disse no início da noite, para desenvolver a nossa capacidade empática. Né? A gente vai estabelecer relacionamentos profícuos, ótimos relacionamentos, na medida que a gente tiver a capacidade de compreender o outro, de entender o outro. Entendendo o outro, a gente vai conseguir, né, estabelecer melhores relacionamentos e alcançar os nossos objetivos, os nossos propósitos. Muito bem. Desculpa interromper, professor. Fala. Oi, Amanda. Só para dar uma palhinha, né? Recentemente eu estava lendo um livro, né? Se chama O Monge e o Executivo. Para os colegas que quiserem ler aí, é muito bom. E ele fala bastante sobre isso, né? Que o gestor, o supervisor, tem que dar muita atenção para os seus funcionários. Observar mais, escutar mais, ter mais empatia. Que assim a gente vai desenvolvendo uma relação melhor com eles e aumentando a produtividade, né? É bem interessante esse livro. Eu gostei bastante de ler ele, outras pessoas já tinham me indicado, uma professora, inclusive, me indicou ele.
Seria bom se todos pudessem ler, se alguém quiser eu posso emprestar também. Eu tenho o PDF dele. É bem interessante. Eu ia dizer, a gente encontra... que legal. A gente encontra esse livro, né, não precisa nem... Ele foi lançado em 2006, eu acho. 2006, 2007. James Hunter, o autor do Monge Executivo. Isso. Uhum. Eu tive a grata satisfação de assistir uma palestra, ele teve no Brasil em 2010, se não me engano. Sim. Eu fui assistir uma palestra dele, e que foi quando estava no auge, assim, o mundo todo falando do Monge Executivo e tal. Depois ele lança mais um livro na sequência, mas o Monge Executivo é um livro assim, para um final de semana. O que eu vou fazer esse final de semana? Estou aí no processo de pandemia e tal. Quer uma leitura legal? Lê o Monge Executivo. É uma história bonita, bacana, e a gente aprende, né? Nos faz pensar, né? Nos remete a uma boa lembrança, Amanda, boa lembrança. Livro, uma leitura agradável, simples. Gente, né? Gosto é gosto e não se discute. Vai ter gente que vai começar a ler e vai dizer, não é tudo isso, achei que era melhor, nada a ver e tal. Bom, ok, né? Eu gostei bastante dele porque a linguagem dele é fácil, né? É simples, uma coisa que a gente entende facilmente. Muito bom. Isso é legal. Quero também, vou anotar, quero começar a trazer livros aqui para... Boa. E todo mundo que tiver lembrança de alguma indicação, por favor. Eu vou trazer hoje eu citei O Poder dos Inquietos, né? Livros, indicações. Vamos toda noite fazer uma troca aí e tal, porque quem gosta de ler sempre é bom ter algumas indicações, e quem não gosta de ler está na hora de começar a gostar, certo? Então vamos lá. É isto. Eu vou agora... Algum comentário? Alguma pergunta? Andréa, muito obrigado por me ajudar. Prof, nada, senhor. Uma dúvida. Oi. Até que hora que vai essa cadeira síncrona, ela é até que horário? É isso aqui. Estou terminando. Ah, tá. Mas sem assim, uma rigidez, das 7 às 9. Talvez a gente termine antes. Eventualmente, pode a gente estender um pouquinho, mas vamos colocar aí mais ou menos por aí, tá? 7 às 8h30, 7 às 15 para as 9 e tal, porque mais do que isso não dá, né? Bate o cansaço e tal, e é complicado, né? Então, tá bem assim? Pode ser? Fica bem? Tranquilo, professor. Legal. Bom, é isto, tá? Para hoje tem uma atividade assim que é um apoio. Gostaria sempre que todos que puderem participem. Então, lá no Ambiente Aula, eu vou aqui, né, seguir falando com vocês, mas abrir o Ambiente Aula, tem uma sala de interação que está escrito TDE, Trabalho Discente Efetivo, tá? TDE, do dia 5 de março de 2021. E a atividade é a seguinte: a atividade a ser desenvolvida em grupos de até 6 integrantes. Até 6. Então, se quiserem fazer em dupla, em trio e tal, mas no máximo 6, tá? E como vocês já estão ali compartilhando os números, WhatsApp e tal, podem tentar se organizar para essa atividade. Cada grupo, dupla, trio, quarteto, enfim, sexteto, cada grupo de até 6 integrantes discute e um deles faz a postagem aqui nesse ambiente do resultado da discussão nesta sala de interação, registrando na postagem também o nome dos colegas do grupo. Então, né, se o grupo teve 6 pessoas, um do grupo... Tá, não, deixa comigo, eu escrevo lá, né, a ideia consensuada, a ideia do grupo. Mas coloca o nome de todos. Olha, o nosso grupo, quem participou foi fulano, beltrano, tá lá, né? E tá aqui o que a gente discutiu. E o que é que vocês vão discutir? A partir das conclusões da experiência de Hawthorne, que eu narrei aqui, né? As questões psicológicas
emocionais, ocorrida na década de 1930 e estudada em nosso primeiro momento de aula de hoje, cada grupo deverá citar um exemplo vivido nos ambientes organizacionais atuais que possa confirmar ou problematizar estas conclusões. Então, eu gostaria que vocês agora fizessem um paralelo. Isto que foram interrogações, dúvidas e provocações para o Elton Maio, né, e que depois levou ele numa terceira etapa do experimento a se dar conta que tem esse fator psicológico que é mais forte, né, e que agora há pouco, me desculpe, foi o André, eu acho que contou, não, o Jander, né, que contou um pouquinho, ou o André, desculpa, me atrapalhei agora, perdão, mas que já contou um fato ali da supervisão e tal. Eu quero isso, que pequenos grupos... André, professor. Isso, foi o André, obrigado, André. Desculpa. Que cada grupo agora, né, pequeno grupo, converse um pouco e tente lembrar, para narrar, uma experiência que mostre isso, né? O quanto elementos emocionais, psicológicos, de reconhecimento, de valorização, podem fazer a diferença nas pessoas. Ou o quanto a falta de valorização, a falta de reconhecimento pode acabar com o desempenho de determinada pessoa. Levar, quem sabe, ela a não trabalhar mais bem e tal, e quem sabe até a romper o contrato com a empresa. Né? O quanto o ambiente psicológico, que a gente chama também de clima organizacional, o quanto esse clima, que é muitas vezes gerido pelo gestor, pelo líder, o quanto esse clima pode ser ameaçador, amedrontador, ou pode ser entusiasmador, pode ser motivador. Tentem falar sobre isso, pensar em alguma situação e trazer esse exemplo para nós. Ok? Para a gente ver Bom, experimento. professor, desculpa interromper. Vamos lá. Uma colega aqui perguntou se pode fazer sozinha. Pode. E é legal o debate colega... sempre, mas pode, sem problema. E outro colega perguntou como que vão ser formados os grupos. Pois é que vocês estão aí no... Tem um grupo de WhatsApp, né? Não sei como é que a gente pode organizar isso. Pode ser aqui pelo Alguém pode... chat. Oi, boa noite, tudo bom? Alguém poderia fazer o grupo e botar o link aqui no chat, que a gente entra pelo link? O grupo de WhatsApp já está criado, tá ali no chat. Fizeram uma pergunta no grupo do WhatsApp. Já tá ali, né? Qual o máximo de pessoas nos grupos? 6. 6, tá. E outra colega perguntou se pode ser feito em dupla. Pode, dupla, trio, 4, até 6, mais do que 6. Até vai ser difícil, né, para vocês se organizarem, mas não precisa ser 6, mas no máximo até 6, tá? E aí quem da dupla, do trio postar, a Xana, Júlia, estão se manifestando ali. Escrevam assim, comecem a fazer contato. Penso que até pelo WhatsApp vocês poderiam se organizar, né? Só que, né? Quem não tem grupo, menciona ali no grupo, estou aguardando, aí alguém já chama e tal, e vão montando os grupos, quem sabe fazem grupos paralelos aí, né? Sim, a gente pode ir se falando pelo WhatsApp, daí eu acho que a gente consegue se conhecer para formar o grupo. A gente pode ir se falando pelo WhatsApp, daí a gente vai formando os grupos, eu acho. Isso aí. Tá? Entendido? Agora é um desafio de vocês, tentarem se organizar em grupos, encontrar um grupo. Gostaria que fosse assim, né? Pelo menos em duplo ou trio. Se quiser fazer sozinho também não tem problema. E assim, vão postando lá, né? A Xana com quem posso fazer, espero que em seguida aí já tenha parcerias também, e tem que entregar hoje, preferencialmente, porque fica pendente para, né, para depois e tal, talvez fique mais difícil. Se vocês tiverem condição de, em alguns minutos, trabalhar um pouco nisso agora, né, já resolvemos e tal, a aula de sexta está concluída, fizemos um exercício, aí nós vamos ter lá os depoimentos. Acho que é legal depois tirar um tempinho ao longo da semana ou até a próxima aula, dar uma lida para ver o que tem de história, a gente pode retomar rapidamente semana que vem, mas aí é isso aí. O prazo máximo, professor, seria até quando?
Até a próxima aula. Até a próxima aula? Isso. Tá bom. Não, vamos colocar um dia antes, porque eu também quero dar uma lida antes da próxima aula. Então, pelo menos um dia antes terminarem, né? Que daí no dia da aula, sexta próxima, aí eu dou uma passada ali, dou uma lida, se tiver que fazer algum comentário, alguma coisa, né? Combinado? Tudo bem. Como é que viram esse nosso primeiro encontro aí? Tranquilo? Resistiremos? Temos que resistir, né? Muito diálogo, muita franqueza, muita câmera aberta. Quero, sempre que possível, vou insistir, abram as câmeras, vamos nos olhar. Eu quero respostas, né, de expressões, eu preciso, né, é importante a gente estar acompanhando vocês. A aula, eu particularmente gostei muito, assim, nesse primeiro encontro já ter tido, assim, depoimentos, participações de vocês, e quero que isso se intensifique cada vez mais, que vocês se sintam realmente muito, muito, muito à vontade de falar, da gente trocar. Olha a riqueza dessa turma, a gente tem que explorar um pouco mais as áreas também, tem muitas áreas, né? Tem gente da área da logística, da produção, da administração, da biomedicina, da odontologia, nós temos de tudo aqui, vamos aproveitar isso e explorar, né, essa riqueza de ambientes e, acima de tudo, compreender ainda mais o ser humano, né? A beleza do ser humano. Certo, meus amigos? Eu agora fico um pouco mais aqui, né? Isso é de praxe, fico aqui conectado, vou fazendo as minhas coisas, vou atualizando e-mails, estou ali dando uma olhadinha no ambiente de aula, mas fico aqui na sala e vocês, a partir de agora, fiquem à vontade, quem tiver, né, pelo menos nos próximos minutos vou estar por aqui, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode voltar aqui e tal, vou estar, né, aqui, e se está tudo tranquilo, querem partir para a atividade e sair da sala, também fiquem completamente à vontade a partir de agora. Privilégio, botei os meus contatos lá na minha apresentação na sala de integração, vocês podem também, né, acompanhar lá a página no Face, no LinkedIn e tal. Tenho postado pouco ultimamente, muito pouco, mas enfim, né, tenho algumas produções, escrevi 3 livros já e ao longo do tempo a gente pode se conhecer um pouquinho mais e compartilhar também essas coisas. Certo? E qualquer coisa, escrevam, façam contato, podem me encontrar e falar comigo também pelas redes sociais, não tem problema. Se eu não responder na hora, em algum momento eu respondo. Bom final de semana, professor, bom final de semana, cuidem-se, cuidem-se, e tudo vai dar certo. Até semana que vem. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Xana, conseguiu o contato lá do grupo? Eu vi que tu botou aqui, tem WhatsApp, e-mail. Conseguiste já o grupo do WhatsApp? Vê se tá... Ah, caiu. Deve ter conseguido. E aí, Ana Paula, tudo certo? Tá me ouvindo, Ana Paula? Acho que não, tá em outra atividade. Feito, professor, obrigado. Valeu. Já agregou bastante aí para a primeira aula. Ah, legal, Damon. Legal, obrigado. Abraço.
Ah, legal, Xana. Legal. Que bom. Já achou o grupo e gostou da aula. Isso é importante. Valeu. Ô, professor, boa noite. Fala. Oi, Álvaro. Olha só, eu estava lendo aqui aquela nossa o aula, que é o ambiente aula ali, né? Eu vi que tem vários temas, tema 1, 2 e 3, né? Link vídeo 1, 2, enfim. Lá no EAD, eles liberavam tudo pra gente, né? A gente lia, obviamente, todas as apostilas e de acordo iam liberando as datas das provas. Aqui funciona como? O sono vai nos indicando, agora para a próxima aula tem que ler tal capítulo, assistir tal vídeo, ou como é que é? Hoje foi essa apresentação e tal, né? Mas nós vamos seguir a ordem, os conteúdos, a base dos conteúdos está ali, tema 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque essa disciplina também tem lá no EAD, né? Só que é naquele formato lá, de postagens e tal, e aqui a gente tem a diferença de ter encontros todas as sextas, vamos discutir, vamos conversar, vamos trazer exemplos e tal, é uma coisa mais dinâmica e mais profunda, porque além daquilo ali eu vou trazer também, mas nós vamos seguir aquela ordem. Então nós estamos no tema 1, se tu olhar ali no tema 1, já no início eu falo ali, escrevo alguma coisa sobre a experiência de Hawthorne e tal, né? Não trabalhei todo o tema 1, claro, mas alguma coisinha já falei hoje, e eu vou seguindo isto. Então, tu lendo o tema 1, tu sabe o que vem pela frente nos próximos encontros. Na sequência vai ser o tema 2, tema 3 e assim por diante. Eventualmente, vou sugerir um vídeo, vou sugerir uma leitura complementar e tal, mas é aquela sequência ali, o principal. E naquela ordem. Uhum. Tá. Ô, professor, eu tô aqui no grupo daquele nosso de WhatsApp, o senhor chegou a entrar naquele grupo? Ou o senhor não quer entrar? Não entrei, porque eu tenho, não sei, eu não costumo entrar no grupo. Tá. Mas o que pode ser feito é o seguinte, até se tu quiser, a Xana também está dizendo, entra lá, prof, melhor de termos contato. Acontece, Xana, que é tantos grupos que aí, bom, vamos ver, tá bom. Às vezes a gente organiza o seguinte, um do grupo faz o contato comigo, né? Mas tá bem, eu entro lá. Só que assim, eu não tenho como acompanhar. O problema é esse, eu vou entrar lá, mas eu não tenho como ficar respondendo. Se eu entrar no grupo de WhatsApp de cada turma que eu tenho, eu tenho 800 alunos esse semestre. Tu imagina? Né? Então, o que a gente pode combinar é o seguinte, Álvaro e Xana, que estão aqui na sala ainda. Eu vou colocar, quem mais que está na sala? Só nós três, né? Eu vou colocar o meu WhatsApp para vocês dois. Agora ficou com vocês, tá? E vocês, se toparem, e vocês vão ser a interlocução. Quando tiver alguma coisa muito complicada, dúvida e tal, vocês representam o grupo. Porque eu não tenho condições de ficar lendo tudo que é mensagem, vocês conversando lá entre si e tal, e de vez em quando tem uma dúvida com o Jefferson, ele vai ter que... Não vou ter como acompanhar. Então ficam, se vocês toparem, senão eu procuro alguém, ou vocês veem lá no grupo, quem quer, para ser o interlocutor. Aí eu faço contato só com vocês e boto o WhatsApp aqui. O que tu acha? O que vocês acham? Olha, professor, na verdade, por mim não tem problema. O único problema é que eu trabalho, né, até às 18. Então, se tiver alguma pergunta, eu também só leio depois do trabalho, né? Então... Xana? Sim. Xana, tá ok. Pode ser sim por mim, não tem problema. Eu vou botar aqui, tá? Quando a Xana puder, ela toca. Álvaro, quando tu perceber que ela também tá meio atrapalhada, se tu puder, tu ajuda. Vou deixar vocês dois, tá? Tranquilo. Uhum. Não, pode deixar aqui. Deixa eu botar o número para vocês aqui. Vai se organizando. Professor, aproveitando, né, lá no grupo estão perguntando onde é que a gente pode postar. Eu estava olhando, o senhor vai criar uma sala no ambiente aula para a gente poder postar isso aí? Já está criada. É a sala de interação, uma sala de interação lá no bloco 1, TDE do dia 5 de março de 2021. TDE do dia... Verdade. Verdade, está aqui. Eu estava com ela aberta a propósito, verdade, está aqui. Agora, só não coloquem o número do professor lá no grupo, senão daqui a pouco tem 82 mensagens aqui. Fica para vocês.
Pelo menos até segunda ordem. Aí a hora que se eu achar que dá para liberar, mas por enquanto, eu não sei, até se eu na apresentação lá já não botei o meu número. Não, o senhor não colocou lá, não, mas tranquilo, a gente deixa assim, então. Isso, daí vocês vão me chamando, pode me adicionar já agora, né? E aí a gente vai conversando, nas dúvidas maiores vocês me acionam. Ok, tranquilo então. Legal. Eu vou lá discutir com o meu grupo. Boa noite, professor. Isso, Boa noite. e tem uma sala lá, tá? É só cada grupo postar lá naquela sala. Então tá, tranquilo então, Valeu. professor. Boa noite. Boa noite, Álvaro.